Show de bola! Bom dia, galera Smart! Estamos aqui para mais uma live ao vivo da Smart Leilões. Vamos fazer uma live de perguntas e respostas, tá? Eu vou responder algumas perguntas previamente enviadas aqui no WhatsApp, mas eu quero que vocês mandem também, tá? Perguntas aqui no chat, que eu vou tentar responder todas. Primeira pergunta, que seria do Júlio Medeiros, perguntando qual o valor da mentoria. Júlio, vagas encerradas, tá? Então não tem nem por que falar valor, porque realmente já fecharam as vagas, né, da 20ª turma da Smart Leilões. Agora você entra na lista de espera para a próxima turma, a 21ª turma, que eu não sei quanto que vai ser, não sei qual valor vai ser. Entra na lista de espera que aí, quando abrir a próxima turma, a gente divulga. Segunda pergunta, Carla Cansado, como faço para acessar os imóveis de venda direta da Caixa? Ótima pergunta, Carla. Para quem está começando, a gente sempre fala, leilões Caixa, venda direta são uma excelente porta de entrada. Digita no Google leilões Caixa, que você, ou imóveis Caixa, que você vai encontrar o próprio site da Caixa, tá bom? Você vai poder garimpar ali direto na fonte, que é o site da Caixa Econômica Federal. Qual que é o detalhe, Carla, nisso? É que imóveis, você garimpar imóveis dentro do próprio site da Caixa não é a melhor forma de se garimpar, tá? Por quê? Porque o site da Caixa não é muito bom, não tem filtros legais, você não tem parâmetros, você não tem uma série de questões. Nós da Smart Leilões, nós temos um aplicativo, tá? Na versão pagas, que é só para os mentorados e quem adquiriu o aplicativo, que essa pesquisa é muito melhor. A gente tem um histórico de preço desde 2020, a gente tem como descartar ou não, favoritar o imóvel, a gente tem como fazer uma série de filtros que a Caixa não tem, tá bom? Qual é a novidade, tá? Em breve, dentro de poucas semanas, nós vamos lançar a versão gratuita desse aplicativo só para imóveis Caixa, porque a gente sabe que a porta de entrada do pessoal que está começando em leilões de imóveis, que às vezes ainda não esteja na comunidade Smart, são os imóveis Caixa. Então nós vamos abrir sim a versão gratuita desse aplicativo. Vai facilitar demais a vida de quem está querendo garimpar imóvel Caixa, porque definitivamente, né, garimpar lá no site da Caixa não é legal, tá? A Smart Leilões vai lançar essa versão gratuita do aplicativo, tá bom? Terceira pergunta, Cristiano Roscoe. Quais os 3 top sites de leilão que você olha semanalmente? Olha, o primeiro, não tenha dúvida, é Leiloaria Smart, tá, gente? A Smart Leilões também tem uma parceria com o leiloeiro Lucas, então nós temos também, divulgamos a Leiloaria Smart. Lá estão excelentes oportunidades, então podem entrar leiloariasmart.com.br, tá joia? Fora isso, Cristiano, qual que é o diferencial aqui? Se eu for passar lista de 3 grandes sites para vocês, eu vou estar limitando a sua busca. Eu posso passar para você aí, talvez os 3 maiores: Zuc, Mega Leilões e Superbid, por exemplo. Só que eu vou estar limitando. Eu, por exemplo, se eu quiser fazer essa garimpagem de tarrafa, né, jogar ali, em vez de pescar, ir em site leiloeiro pequeno, ir em sites que eu posso fazer uma garimpagem mais minuciosa, se eu quiser fazer de tarrafa, aí eu faço também no aplicativo da Smart. Nós temos um agregador ali com cerca de 20 mil imóveis de leilão. Ele pega todos esses grandes leiloeiros, pega todos os imóveis Caixa, todos os imóveis Receio, todos os imóveis Santander e tal. Basicamente, os imóveis de todos os bancos grandes e dos grandes leiloeiros, tá? Então eu vou no Smart App, tá? O Smart App, ele é dado gratuitamente a quem entra na mentoria da Smart Leilões, e ele tem também a venda lá no site, tá? teamsmartleilões.com.br, né? Então pega nosso link da bio ali, que nosso site também vende o Smart App. Se você não é smartano, mas você já atua no mercado, então pega o Smart App. A gente sempre fala assim, ele é uma das ferramentas que o smartano, que o membro da comunidade Smart tem à disposição. Mas enfim, se você não conseguiu sua vaga na comunidade Smart, se você
atua, mas não é smartano, tem lá o Smart App, a gente nem vendia ele para fora, depois de um tempo a gente colocou, poxa, vamos difundir, até para racionalizar o mercado, a gente precisa difundir o Smart App, tá bom? Próxima pergunta, Conficil, leilão pode ser anulado após registro da carta de arrematação? Olha, é aquela velha história, é raro, tá? Mas acontece, tá? Não deveria ser, tá? Definitivamente não deveria ser, tá? O artigo 903 do CPC é bem claro, ele vira e fala, o leilão ele está perfeito, acabado e eficaz a partir do momento em que arrematante, leiloeiro e juiz, os três assinaram aquele auto de arrematação. Então, o leilão está perfeito, acabado, tá? E qualquer questionamento de um terceiro ou até do expropriado, ele deve resolver com perdas e danos, ou seja, poxa, ele questionou alguma coisa e de fato aquele questionamento é devido, deveria ser resolvido em perdas e danos. O que isso significa? O arrematante, que é um terceiro de boa fé que está fazendo ali todo o processo de arrematação ser líquido, né? Aquele crédito que o credor tinha, né? Virar dinheiro. Então o arrematante é o mocinho da história. Ele não tem nada a ver com qualquer eventual erro, com qualquer pendenga que tem ali. Então é assim que dispõe o CPC. Mas infelizmente, né, existem alguns trâmites, né, se acontece ali, se é apresentado os embargos em até 10 dias ou mesmo uma ação anulatória, tá? Acontece mais de acontecer a suspensão e a anulação do leilão antes do registro, tá? O juiz fica, digamos assim, mais corajoso para anular antes do registro. Após o registro é bem mais raro, porque o juiz aí sim, na maioria das vezes, ele dá cumprimento ao caput do artigo 903, que fala, resolve-se em perdas e danos. Agora, existe juiz que vai desobedecer o artigo 903 e vai mandar anular? Existe. Na maioria das vezes, se existe isso, o que vai acontecer? Você, né, se você estiver bem orientado, né, tiver com a assessoria pós-arrematação de um escritório de advocacia especializado, você vai agravar dessa decisão e aí você vai mostrar, olha aqui que está no caput do artigo 903, tá? Resolve-se em perdas e danos, não deve anular. Eu já registrei o imóvel, eu sou proprietário do imóvel. E aí uma decisão absurda dessa, em geral, vai ser, né, reformada. Agora, existe gente que não agrava, existe gente que não faz aí os recursos corretos, existe, claro, também, às vezes, a possibilidade de um tribunal superior, os embargadores também entenderem em outro sentido. Então, em raríssimas vezes, sim, pode acontecer o cancelamento do registro, mas, em geral, isso não acontece. E se acontecer também, 99% das vezes, o dinheiro volta para você, que a gente sempre indica. Peça na sua primeira petição pós-arrematação que não seja distribuído o produto da venda antes que você tenha propriedade, antes que você tenha posse, que aí você pode pedir o dinheiro de volta, beleza? Então, elucidado esse ponto. Eu vi aqui uma pergunta de uma mentorada já, da Giselda VC, perguntando, Pedro, vocês já sabem como vai funcionar o FII? Nós estamos estruturando o fundo imobiliário, tá, da Smart Leilões, Giselda. De fato, né, os investimentos que a gente fazia dentro da sociedade em cotizações de imóveis multimilionários através da SCP, que são as sociedades em conta de participação, nós estamos estamos estruturando um fundo imobiliário, tá? Por quê? Porque esse fundo imobiliário vai nos proporcionar ali alguns benefícios tributários, inclusive, e vai proporcionar ali a gente fazer essa operação de uma forma ainda melhor, ainda mais segura, tá? Nós estamos em via, a gente já está com proposta ali de 3 gestoras de fundos imobiliários, nós estamos em vias de fechar. A gente tem que avaliar os imóveis que as SCPs atuais já têm para incorporar nesse fundo, né? Avaliar se nós vamos incorporar nesse fundo imobiliário
e a partir de então a gente vai estar apto, né, a fazer a abertura do primeiro emissão, né, de cotas do Fundo Imobiliário da Smart Leilões. Vai ser um momento assim único, né, um momento especial para o mundo dos leilões de imóveis, né, um momento em que a gente adquire essa maturidade de poder ter um fundo imobiliário, de poder ter um fundo dedicado aos imóveis de leilão, um fundo da comunidade Smart. Para vocês terem ideia, tá? Um fundo imobiliário hoje, ele vai, para ter todos os benefícios que um fundo imobiliário bom tem que ter, ele tem que ter pelo menos 500 cotistas. Hoje a comunidade Smart consegue isso tranquilamente. A gente já tem ali, né, uma lista de espera de interessados nesse fundo imobiliário que já passem muito desse valor, tá? A comunidade Smart já passou aí de 2.500 membros há muito tempo. Então a gente tem hoje força para ir para o fundo imobiliário. Não é qualquer comunidade de leilão, não é qualquer pessoa, qualquer especialista que consegue abrir um fundo imobiliário. Isso é fruto da maturidade aqui que a comunidade Smart Leilões adquiriu, tá bom? Estou vendo aqui o G7 Alves perguntando: bom dia, porque às vezes o valor do imóvel do leilão está maior do que o valor de avaliação? Boa pergunta, G7 Alves. O que acontece? Leilão extrajudicial, esse é o caso que mais acontece, tá? Da primeira praça está maior que o valor de avaliação. Esse imóvel foi avaliado há muito tempo, tá? E esse imóvel tendo sido avaliado há muito tempo, às vezes o fator de correção, porque lá fala que a primeira praça tem seu valor de avaliação corrigido monetariamente. Às vezes o valor de correção, né, o fator de correção, ele passou do fator em que o imóvel valorizou no tempo. Vamos colocar aí, em 2021, por exemplo, um índice de correção monetária, que é o IGPM, que é um índice utilizado mais para aluguéis, ele disparou 30% no ano. Os aluguéis não acompanharam isso de fato, mas ele disparou. Então, se tivesse um contrato atrelado a ele, então esse valor de avaliação da primeira praça dispararia. Agora, o que é mais comum ainda, por incrível que pareça, G7 Alves, é o valor da segunda praça valer mais do que o valor de avaliação e valer mais do que o valor da primeira praça. Aí é muito simples de explicar. O que acontece? Tá? O imóvel, a pessoa deixou de pagar primeira praça, valor de avaliação corrigido monetariamente. Não importa se ficar ali com tantas parcelas, 10 parcelas, 200 parcelas, incidência de juros ou não. O valor da primeira praça é aquele ali, avaliação mais correção. O valor da segunda praça é o valor da dívida. E a dívida cresce mais rápida do que o valor de avaliação. Por quê? Porque sobre a dívida incide os juros, tá? Que são a forma que o banco tem de ser remunerado. Então, se a pessoa deixou de pagar, conseguiu suspender, né, que o leilão ocorra de forma rápida ali, entrou na justiça contra o banco, conseguiu suspender a consolidação, conseguiu suspender a execução desses leilões, e demorou ali 2, 3 anos para o banco levar esse imóvel a leilão, nesses 2, 3 anos a justiça suspendeu também a incidência de juros, já tá? O juros estava ali, só aumentando o saldo devedor. E ali o saldo devedor muitas vezes dispara e passa, tá, gente, do valor da primeira praça, do valor de avaliação, beleza? Outra pergunta aqui, ó. Adriana Flores, pergunta ao vivo. Ouvi em outra live que tinha um smartano que estava há 8 meses para emissão na posse. Por que isso acontece, sendo que o prazo médio é de 2 meses? O prazo médio não é 2 meses não, tá, Adriano? Vamos te falar aqui de números estatísticos que o escritório Oliveira Gomide, que é o escritório conveniado da comunidade Smart, ele levantou ali cerca de 50 processos e fez uma palestra pra gente mostrando dados estatísticos. Então vamos lá. O que acontece? Dados estatísticos, tá? A emissão na posse, você arrematou um imóvel em leilão extrajudicial, que judicial, vamos colocar lá que você vai tomar posse com mandado expedido no próprio auto do processo. No leilão extrajudicial, retomado ali de banco, você comprou o imóvel, está ocupado, ótimo, beleza, isso não é problema, quem segue a Smart já está cansado de saber.
Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você tentar a desocupação amigável, tá? Isso aí tem que fazer. Se você não fizer, você perde dinheiro de fato. Por quê? Porque em geral a desocupação amigável ela é menos custosa e ela é mais rápida, tá? Então você sabendo fazer a desocupação amigável de forma correta, mandando uma notificação ali pelo Telegram online, ou mandando um WhatsApp com os termos corretos, né? Com fatores de convencimento para aquele ocupante que está de forma irregular agora no imóvel que é seu, tá? Você é o novo proprietário. Você consegue ali 90% das vezes fazer uma desocupação amigável. E aí de fato pode demorar 1 mês, 2 meses, né? Você dá um prazo ali, pessoa 15 dias, 1 mês. Ela pede um choro, você oferece ali condições, ajuda na mudança, beleza. Desocupação amigável em geral é mais rápida e desocupação amigável em geral é mais barata. 10% das vezes você não consegue, né? Você pode ali explicar pro ocupante irregular que vai sair mais caro para ele continuar permanecendo no imóvel de forma irregular, que você vai entrar com ação contra ele, que ele vai ter que te pagar taxa de ocupação, que ele vai ter que te pagar custas judiciais, que ele vai ter que pagar honorários de sucumbência, mas enfim, às vezes a pessoa é mal orientada, tá pagando para ver, ou às vezes alguém vendeu uma falsa esperança para ela que ela vai conseguir ficar ali mais anos no imóvel. E aí a gente tem que entrar com ação de missão na posse, sem problema, tá? Comunidade Smart tem convênio com o escritório de advocacia especializado, sabe que por R$ 3.500 você contrata um escritório de advocacia conveniado, tá? Especializado para tomar posse para você, né? Para distribuir esse processo de missão na posse e tomar posse da forma mais rápida possível. Lembrando, tá? Que muitas vezes, tá? As pessoas não vão atrás de um escritório especializado, né? Vai atrás de um escritório generalista. É coisa simples, vou pegar aqui uma minuta pronta, toma aqui e aí conduz essa ação para mim, e aí o resultado não é tão satisfatório. Então aí a gente começa a elencar algumas razões, tá? Adriana, você colocou aqui, um smartano estava 8 meses para emissão na posse e não conseguiu, sendo que o prazo médio é 2 meses. Não, o prazo médio, tá, para de fato você conseguir desocupar o imóvel depois que entrou com menção na posse, dados estatísticos elaborados pelo escritório conveniado, é de 6 meses, tá bom? O que é de 2 meses, é de 60 dias, na verdade, está lá na letra da lei, no artigo 30 ou 30A, se eu não me engano, da lei de alienação fiduciária, é que o juiz decidirá liminarmente para a desocupação do imóvel em até 60 dias. A lei é linda, tá? A lei, ela vira e fala, o juiz decidirá liminarmente, ele não precisa esperar 60 dias, mas ele vai dar 60 dias para o ocupante desocupar. Ótimo, tá? Só que o que acontece? Tem uma burocracia para cumprir isso, tá? Em geral, tá? Boa parte das vezes o juiz decide, né, em tutela de urgência, essa liminar em 1 semana, gente, tá? As varas comuns, né, as varas que estão bem conduzidas do judiciário, em 1 semana é provável que você tenha essa decisão do juiz determinando a desocupação do ocupante em até 60 dias, conforme o artigo da lei de alienação fiduciária. Ótimo. Só que daí, Adriano, o juiz deu a decisão, aí a secretaria tem que confeccionar o mandado, depois tem que distribuir, passar esse mandado para a central de mandados, depois a central de mandados tem que passar esse mandado para um oficial de justiça, aí esse oficial de justiça tem que cumprir esse mandado, e aí ele tenta cumprir o mandado às vezes 1, 2, 3 vezes, tá? Em geral também, esse mandado, a princípio, ele é expedido dando 60 dias voluntário para o ocupante desocupar o imóvel. Se passar desses 60 dias voluntário não desocupar, aí sim é passado para desocupação coercitiva, com força policial e tal. Então esse prazo médio passa para 6 meses, de fato, para você ter o imóvel, tá? Agora, prazo médio, existe prazo aí que em 1 mês o juiz deu a decisão, o oficial já notificou, o mesmo ocupante viu que agora não tem, né, o cerco fechou, que ele não vai conseguir protelar mais, e aí em 1 mês está resolvido. E existem aqueles casos
em que a vara é lenta, o juiz não decide eliminar cedo, você tem que ficar lá ligando igual babá em cima pedindo para o pessoal acelerar a análise da tutela de urgência. Depois, às vezes o juiz vai lá e indefere a liminar, aí um bom advogado tem que agravar. Muitos dos casos, as pessoas não estão ali bem conduzidas, não agravam, tá? Não faz ali um embargo de declaração se a decisão tiver ali alguma omissão, alguma coisa obscura. Então ali, sem a devida condução, os casos que passam de 6 meses vão aumentando. Agora, mesmo com uma boa condução, dentro de 50 casos, por exemplo, se eu não me engano, existiam 6 casos que tinham passado de 8 meses, tá? Alguns deles porque de fato demoraram a procurar o escritório especializado, e alguns que não, porque todo escritório especializado do mundo não pode te entregar resultado. Ele depende ali da análise do juiz, tá? Então ninguém pode te oferecer resultado. A gente fala de prazo estatístico. Agora, em geral, tá? É até 6 meses você vai ter, mesmo judicialmente, essa desocupação. Pensa bem aí, você comprando com 50% de desconto, não é nenhum problema, tá? Ah, mas então, nossa senhora, eu vou precisar de um advogado, tô fora, tô saindo. Gente, é por conta dessas crenças limitantes, por conta desses receios, que nós estamos fazendo dinheiro. E quem está aí, não colocou o pé na piscininha ainda, não adentrou para o mundo dos investimentos e leilões de imóveis, continua chupando o dedo. Por quê? Porque você não pode se limitar a isso. Se você está comprando um imóvel com 50% de desconto, você tem ali dinheiro, tá? Colocando na sua estimativa, na sua viabilidade financeira, sim, para contratar um advogado, né? Valor fixo para a comunidade, R$ 3.500. Se precisar distribuir uma ação de missão na posse, para contratar, para pagar um corretor para revender esse imóvel para você, inclusive mais rápido, você ter mais lucro, para você contratar um pintor para dar uma pintada no imóvel se precisar. Ah, mas eu não consegui ver o imóvel, ele pode estar destruído por dentro. Se você não conseguiu estimar o estado de conservação, faça uma estimativa conservadora, que você vai fazer uma reforma. E aí, deu viabilidade financeira? Então pronto, tá? Então não coloque essas crenças limitantes. Desocupação é uma das principais. Onde tem leilão? Olha, um site aí especializado já em onde tem leilão, é até um nome, né? Perguntando. No leilão judicial, quem paga as custas para levantar as penhoras constantes na matrícula do imóvel? Boa pergunta. Quem paga as custas, em geral, é o interessado. E quem é o interessado? O arrematante, tá bom? Então, vamos lá. Para explicando aí para quem não entendeu a pergunta. Tem um leilão judicial, tá? Então ali existiu uma penhora do imóvel no mínimo para aquele leilão que você está arrematando. Mas pode existir inclusive outras penhoras, tá? Você arrematou no leilão de condomínio, mas tinha uma penhora trabalhista e tal. Vamos colocar que tenha mais 3 penhoras lá, tá? Você arrematou, você registrou, aquelas penhoras perdem o efeito, tá bom? Qual que é a questão? Você tem que limpar a matrícula. Para limpar a matrícula, por quê? Porque na hora de revender a pessoa vai assustar. Poxa, mas tem umas penhoras aqui nesse imóvel, eu não quero esse imóvel não, depois vai que eu perco meu dinheiro. Você tem que limpar, você tem que pedir a baixa dessas penhoras. E para isso, você tem que pagar emolumentos cartoriais. Mas não se assustem, o emolumento cartorial em si é coisa de R$100 aí, tá? Vai depender de tribunal para tribunal, não é nada relevante, tá? O que é relevante? Você fazer isso assim que você arrematou, começar a fazer isso, por quê? Porque às vezes vamos colocar que tem as 5, 10 penhoras. É um sistema, é um burocrático, sabe? Você pode pedir para o juiz do processo do leilão determinar o cancelamento de todos, mas senão você vai ter que pedir ali em cada juízo, de cada penhora, então pode demorar um pouquinho. Então ganhe tempo, comece isso logo após a sua arrematação. Custo não é relevante perto do seu lucro aí, o custo dessa baixa aí, tá? Não é percentual em cima de valor de imóvel, nem nada, tá? Dr. Lucas Milagres. Deixa eu ver se é o Lucas de Uberlândia. Eu tô achando que é o Lucas de Uberlândia. Esse aí é fera. Você sugere colher informações de dívidas de condomínio com a LGPD? Com certeza, tá? Infelizmente, gente, com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados,
muitos síndicos estão se tornando receosos de divulgar o valor do débito existente, tá? Daquele ocupante com o condomínio. Sim, sempre tem que saber, você tem que analisar esse valor do condomínio, né? Principalmente se você, segundo o edital, for responsável por essas dívidas de condomínio, você tem que sim fazer essa análise. Alguns vão se recusar, você pode demonstrar para eles, olha, o leilão, né? Eu tenho interesse nesse leilão. É do interesse do condomínio dar publicidade nessa dívida. Ele não está pregando, tá, no elevador do prédio para constranger tal devedor. Ele não está jogando no Instagram. Ele está divulgando para o interessado em participar de um leilão. E esse interessado tem o direito a saber: poxa, eu quero comprar esse imóvel. Eu não estou comprando esse imóvel por vontade do expropriado, então eu preciso que você diretamente me fale o valor da dívida. Se a dívida vai ser minha, você precisa me falar. Inclusive, se você não me falar depois, eu vou alegar que essa dívida não foi informada e vou tentar ali não ser responsabilizado por ela. Aí, rapaz, provavelmente ele vai te entregar o valor dessa dívida, tá? Porque aí ele vai estar colocando o crédito do condomínio em risco. Beleza, Lucas? Alex Carvalho: Pedro, sou smart, top, mais um smartando na área. O pessoal aí é aquilo, né? Consome smart de dia e de noite. Ontem à noite estava o Pierre lá, ó, até mais de 10 horas da noite, com a aula ao vivo, a primeira aula ao vivo, a primeira imersão da turma 20 da Smart Leilões. E agora de manhã a galera já está aqui comigo. Pedro, sou smart, comprei um imóvel, venda direta da Caixa, e vi que o condomínio pediu penhora da matrícula. Porém, já está consolidada a propriedade. Deixo rolar ou peticionar? Ainda estou no processo. Alex, venda direta, tá? O condomínio, se ele tinha penhorado e a consolidação aconteceu depois, tá? Simplesmente o que aconteceu é que a penhora perdeu o efeito, beleza? O condomínio pode também, depois de consolidado, tá, ter penhorado. Aí é uma penhora ali que ele fez ali da propriedade do banco. Só que o que vai acontecer? Venda direta, a Caixa é clara e cristalina. Ela fala: eu vou quitar com qualquer dívida de condomínio, tá? Então, o que cabe ali é você pedir ao condomínio para indicar qual que é o valor da dívida e apresentar esse valor do débito para a Seven, né? Para a Seven ou Seven, como o pessoal chama, para eles quitarem esse débito, informar o condomínio: ó, a Caixa vai quitar esse débito com vocês, e você vai inclusive pedir à Caixa quitado esse débito e tal, você vai pedir à Caixa uma autorização, tá, para cancelar essa penhora. Vai ser às vezes mais rápido do que você pedir para entrar com pedido judicial lá no processo do condomínio pedindo cancelamento, tá joia? Então, se estava penhorado e aconteceu a consolidação, ela perdeu o efeito, mas mesmo assim é bom você limpar essa matrícula pelo mesmo fator da pergunta que eu respondi anterior. Beleza, Alex? Adriana Flores 516: poderia me indicar o advogado especialista? Pede inbox, tá, Adriana? O escritório conveniado é Oliveira Gomide, tá? Joga no Google também se você precisar, se não, pede inbox que a gente te passa o WhatsApp lá do escritório especializado, beleza? Vandré Sena: no caso do antigo morador ter realizado benfeitorias, obrigação ter que ressarcir? Ótima pergunta, tá? O que acontece? Provavelmente você está questionando isso num leilão extrajudicial. Vou explicar até do judicial depois também. O que acontece? As benfeitorias estão indicadas que elas devem ser, se elas foram comunicadas ao banco, elas devem ser incluído o valor delas, tá, no valor da segunda praça, tá? Então, o banco tem que embutir ali qual que é o valor, tá, das benfeitorias e resguardar ele para o banco ressarcir o devedor, o expropriado das benfeitorias que ele fez, tá joia? Então a responsabilidade de ressarcir é do banco, tá? O que acontece na maioria das vezes, tá, gente? A obra, ela é realizada pelo devedor, pelo ex-mutuário,
sem avisar ao banco, sem que demonstre ao banco que ele fez essas benfeitorias, quanto que ele agregou de valor, e o banco não inclui esse valor, o banco não ressarce essas benfeitorias, tá? Aí o expropriado, o devedor até pode pedir, né, entrar com uma ação, por exemplo, pedindo ressarcimento dessas benfeitorias. Agora, quem é o responsável por arcar com essas benfeitorias é o banco. Tá lá na lei de alienação fiduciária que o banco tem que colocar nas contas dele o valor das benfeitorias, tá? Aí o banco que vai questionar, poxa, mas você não me avisou das benfeitorias, você não teve minha autorização, porque o banco, gente, muita gente acha, poxa, comprei um imóvel financiado e eu sou o proprietário. Gente, a propriedade ali, vamos dizer assim, que ela é compartilhada com o banco. Ela é mais do banco do que sua, até porque se você deixar de pagar, ela consolida integralmente para o banco. E ali tem uma série de fatores, tá? Para você locar, você tem que avisar o banco. Para você reformar, você tem que avisar o banco. Tem uma série de minúcias que as pessoas, tá? Vamos falar a verdade, né? No cotidiano, na vida como ela é, as pessoas não dão cumprimento a essas cláusulas, tá? Aí depois pode ser jogado contra elas isso, tá bom? Mas a benfeitoria é cobrada do banco, tá? No leilão judicial, tome mais atenção ainda, tá? Você é arrematante. Por quê? Porque para você ser proprietário e não ter que ressarcir benfeitorias, tá? O laudo de avaliação lá, quando é feito a penhora e a avaliação, tem que indicar essas benfeitorias, tá bom? Então estava lá indicando, por exemplo, uma chácara, uma fazenda que tem um silo, que tem um curral, que tem um trator, nomeou tudo isso, pronto, você tá lá, ó, nomeado lá o que acompanhava o imóvel, as benfeitorias e até as pertenças que tiverem ali, para você ter o direito de, né, falar, olha, eu arrematei contando com o que estava no laudo de avaliação. Pronto. Se essas benfeitorias não tiverem citadas no laudo de avaliação, aí de fato o que você está arrematando é só o imóvel sem as benfeitorias, tá? E o benfeitor pode ali ou retirar essas benfeitorias ou te cobrar ali por elas, tá bom? Então tenha muita atenção nisso. O que é LGPD? Perguntou a Adriana Flores. Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É uma lei que entrou em vigor já tem alguns anos, e ela protege dados, porque hoje está tudo muito difundido na internet, então tem que ter uma certa proteção mesmo. Rafael Fernandes 877 perguntando quais passos primordiais depois da arrematação. Pronto, eu estou entendendo que é passos primordiais após a arrematação, hein, Rafael? Então eu estou entendendo que você já é um investidor, né? Sabendo o que você está fazendo, você fez uma pré-arrematação muito bem feita, tá? Existe o seu pós-arrematação, ele é bem sucedido a partir do momento que você fez uma análise pré-arrematação bem feita, ok? Tenha isso sempre como premissa, todos vocês aqui que estão me escutando. Mas ok, fez uma pré-arrematação bem feita. Qual que é o primeiro passo após a arrematação? Você correr para registrar o imóvel que você acabou de arrematar, tá bom? Existe uma frase que quem não registra não é dono, tá? Então sim, tá? Entre o decurso do tempo em que você foi lá, foi bem sucedido, o seu lance foi bem sucedido e que você registrou, podem acontecer algumas situações ali que te atrapalhem no futuro, tá? Tanto em leilão extrajudicial quanto em leilão judicial, tá? O expropriado pode conseguir uma decisão liminar, uma decisão em tutela de urgência ali falando, olha, houve um leilão, tá? Por favor, faça o bloqueio da matrícula para que não registre, para que ele não consiga registrar essa propriedade enquanto você não decida o mérito do que eu estou te apresentando aqui, que houve uma anulidade e tal, não sei o que. Pronto, aí você fica emperrado, o dinheiro pode até voltar para você, mas pode demorar. Você registrou, tá? Você tem uma segurança muito maior de que o dinheiro que você colocou no lance ali tá tranquilo. O juiz, a partir do momento em que você registra, ele pensa duas vezes antes de dar qualquer decisão
em contrário a esse sua propriedade que agora é legítima. Tá? Então o primeiro passo, Rafael, é correr para registrar. E aí você tem várias formas, tá? Desembaraçar ali. Se for um leilão judicial, você tem que peticionar lá falando: o juiz está aqui, ó, toma ITBI, oficia o cartório, toma aqui comprovante de pagamento, não sei o que. No leilão extrajudicial, você vai ali tentar ver, poxa, foi à vista, opa, vamos tentar registrar com o próprio contrato. Leiloeiro, veja com o banco se ele consegue assinar, vai ser mais rápido. Se não, corre atrás de fazer uma escritura pública e assim vai, tá bom? O negócio é acelerar para registrar o mais rápido possível. Nayane falando aqui, ó, durmo e acordo com o Smart, smartando na veia. Show de bola, valeu ali por sempre prestigiar. Nayana, tava à noite com o Pierre e agora de manhã comigo aqui. Vamos ver mais perguntas ao vivo. Ninguém querendo dar as caras aqui na live 7h50 da manhã. Daqui a pouco nós vamos encerrar a live, então, sem a participação de ninguém ao vivo. Se um leilão não tem nenhum lance na segunda praça, o que acontece? Tem chance de voltar a leilão mais barato? Tem sim, senhora, tá? Tanto no leilão, tem sim, senhor, né, Igor? Tanto no leilão extrajudicial, o que acontece? Extrajudicial, primeira praça e segunda praça obrigatório da lei de alienação fiduciária. Aconteceu sem lance, o banco ele é obrigado em até 5 dias da quitação para o devedor. Aquele imóvel passa para os bens não de uso do banco, porque o banco, né, não vai se apropriar para colocar um gerente para morar. Em geral, ele vai revender aquele imóvel. E ali ele coloca em venda direta depois, tá? Seja o banco que tem uma infraestrutura e faça revenda sem leiloeiro, ou um banco que faça por leiloeiro, por resale, etc. Ponto. Já no leilão judicial, você vai lá, primeira praça, segunda praça, não foi bem cedido, ótimo. Aí o que acontece? Tá? Primeiro, que podem ter pessoas que ofereçam propostas após o leilão, direto nos autos, direto com leiloeiros, que chama repasse. Se não, tá? O exequente, o juiz vai falar: e aí, manifeste-se, tá? Não foi bem cedido. Exequente, você quer continuar, quer tentar penhorar, quer levar a leilão novamente, quer indicar outro bem a leilão? E aí o advogado do exequente toma essa decisão. Ele fala: ô juiz, se não foi arrematado, sei lá, dá um desconto maior, coloca com 60% de deságio na próxima e leva a leilão de novo. Ele pode virar e falar: não, achei outro imóvel, e aí não é levado a leilão de novo. Ele pode esperar uns 6 meses e aí depois pedir de novo. Então, sim, é possível que esse leilão entre de novo. Vai depender da condução do processo judicial, tá joia? Agora vamos ver aqui, Renato.martins.neves. Tem uma regra do banco, da Caixa Econômica Federal, para o percentual de entrada do financiamento, ou é avaliado de caso a caso? Essa pergunta é boa, tá sumindo aqui que o pessoal tá interagindo muito. Vejo que os colaboradores não têm muito conhecimento em leilões e ficam com cara de paisagem. Perfeito, Adriano, excelente. Renato, excelente pergunta. E de fato, né, na agência bancária, às vezes você não consegue a orientação correta, porque eles estão mais acostumados ali às transações convencionais do dia a dia, compra e venda comum, né, que as pessoas compram imóvel a preço de mercado. Vou te falar a regra do Banco Central, o percentual mínimo e o que acontece. O Banco Central estipula, Renato, que para o banco te financiar, né, financiamento imobiliário, tá, ele pode financiar no máximo 80% do valor de avaliação do imóvel para quem estiver adquirindo o imóvel, tá? E aí, dependendo do sistema de correção, às vezes chega até 90%. Só que, veja bem, até 80% do valor de avaliação do imóvel. Daí, no cotidiano ali da Caixa, dos outros bancos, os gerentes acabam fazendo financiamento imobiliário para pessoas que estão comprando imóvel no mercado tradicional. Então 80% do valor da avaliação do imóvel, em geral, é 80% do valor que a pessoa está pagando. Então você só vai conseguir financiar 80% do valor que você está pagando. Só que na venda direta, no leilão que é possível de financiar, você está comprando um imóvel, por exemplo, de 200 mil, dando lance de 100. A regra dos 80% vai incidir sobre os 100 de lance? Não.
A regra do Banco Central é 80% em cima do valor de avaliação. O valor de avaliação desse caso hipotético não é 200 mil, então o máximo que o banco pode financiar para esse imóvel é 80% de 200 mil, que se equivale a 160 mil. O seu lance é 100 mil reais, o banco, então, a rigor, de acordo com o normativo, de acordo com a legislação, ele pode financiar até 100% do imóvel para você, tá? Porque o limitador é sobre a avaliação e não sobre o seu lance. O seu lance está sendo dado sobre o valor da avaliação descontado. Pegou? É isso que o pessoal não sabe te orientar na agência. Por isso que a gente recomenda se cercar de CCAs, que é o correspondente bancário especializado em imóveis de leilão. Não é todo CCA que é especializado em imóveis de leilão, tá? Tem que ser um CCA especializado. A Smart Leilões, a partir de semana que vem, vai colocar para vocês à disposição tanto o serviço de intermediação de corretagem de imóveis da Caixa através da Smart Leilões, que agora nós somos credenciados no país inteiro, em 27 estados, para intermediar para vocês, e nós vamos centralizar para vocês com corretores especializados, com CCAs especializados, a análise, tá, do seu crédito e do seu financiamento, beleza? Felipe, quais são os sites mais confiáveis para participar de imóvel leilão? Felipe Medeiros, a gente sempre fala, não existe isso de site confiável. Eu posso te passar um site aqui, Mega Leilões, e existe um site lá do Mega Leilões falso, tá? Porque existe o site real e o site falso. O que existe é a Arrematante Smart, pode até olhar site falso, mas ele não cai em fraude. Por quê? Porque ele sabe para quem pagar, tá? O valor que ele deu de lance. O valor de lance você paga para o banco se for leilão de banco, para o tribunal se for leilão da justiça. A comissão você paga tanto no leilão de banco quanto pro leilão de tribunal, você paga para o leiloeiro. Você vai lá, vai entrar na Juseng, vai ver se aquele leiloeiro público ele é de fato cadastrado e vai depositar na conta do leiloeiro, do CPF do leiloeiro. Mas aqui é o CPF do fulano de tal. Faz Pix para a pessoa errada, cai em golpe, tá? Cai em golpe quem não olha para quem está pagando. Basicamente é isso, tá bom? Isso aí é uma regra básica, tá? Do arrematante. Pereira José Cleito, como fazer uma pré-arrematação bem feita? Ótima pergunta. Simplificando, fazendo uma garimpagem bem feita, uma viabilidade financeira bem feita, uma viabilidade jurídica bem feita, tá bom? Arrematando, como que você faz tudo isso bem feito? Sozinho é difícil. Então a gente tem a comunidade Smart, em que ali um auxilia o outro, tá? A gente sempre incentiva, tá? Além de estar na comunidade, tá? Monte sua rede de apoio ali. Na comunidade Smart você tem essa rede de apoio. André Matos, vamos ver a pergunta. Como ficam débitos de condomínio prescritos em leilões da Caixa? O arrematante é o responsável? Olha, o que você disse, débitos prescritos. Se são prescritos, nem a Caixa nem o arrematante é responsável. Tá? A questão é que muita gente acha que passou 5 anos e prescreveu, e não é bem assim, tá? Existem causas de interrupção da prescrição. A Caixa se responsabiliza a pagar todos os débitos devidos, tá? Então a Caixa, você vai levantar os débitos, vai passar para a Caixa, ela vai falar, isso aqui é devido, isso aqui é prescrito, e o que for prescrito nem a Caixa nem você vai pagar, beleza? EMC_1980. Nos casos de arrematação com alavancagem, qual o tempo médio para o CCA viabilizar o CTR de financiamento, considerando que o crédito já foi aprovado? Cara, um bom CCA vai aprovar esse contrato, vai fazer esse contrato para você questão de dias, tá? Poucos dias aí. Qual que é o problema? É que muitas vezes não depende nem só dele, o crédito está aprovado. O CCA é bom, tá? Mas, por exemplo, o banco não está com recursos para liberar para financiamento. Infelizmente, isso está acontecendo recentemente, tá? Porque as taxas de juros Selic estão diminuindo, gente. Às vezes a gente não sabe, né? A gente vê as coisas acontecendo e não sabe o porquê estão acontecendo. Financiamento imobiliário, tá? Ele é financiado 60%, né, dos recursos depositados de poupança do país. Se você tem 50, 100 mil depositado em poupança, 100 mil depositado em poupança, 60 mil daquele dinheiro que você depositou em poupança não está parado no banco, gente. O banco não deixa o seu dinheiro parado,
tá? Ele se alavanca em cima do seu dinheiro também. Por isso que a Smart de Fund é aí, ó, é o que os grandes players do mercado, grandes empresas, grandes bancos fazem, tá? O seu dinheiro não está lá, tá? R$100.000 depositado, 60% dele o banco utiliza para fazer financiamentos imobiliários, tá? É uma regra que o Banco Central coloca, tá? Para garantir financiamentos imobiliários a juros subsidiados, no mínimo 60% dos depósitos de poupanças tem que ser utilizado para fazer financiamento imobiliário. O que está acontecendo? Taxa de juros, né, Selic está alta, as pessoas, em vez de aplicar na poupança, aplicam em CDB, aplicam em títulos do Tesouro e deixam menos recursos na poupança. O que acontece? A poupança, os depósitos de poupanças gerais do país, dos bancos, estão menores. E aí, às vezes, eles não têm recursos para financiar. Agora a taxa Selic está diminuindo, aí a poupança volta a ser atrativa aos poucos. E aí esse problema diminui. Mas o CCA não faz mágica, tá? Se o banco não liberar recurso, o CCA não consegue fazer mágica. Fala, Renato. Renato, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, pessoal. Diga. Eu não estou num lugarzinho muito apropriado, não, rapaz. Minha esposa está ali no fundo, ali, ó, tá. Nós estamos no hospital aqui. Teve melhoras para ela. Complicação aqui, mas graças a Deus está tudo bem já. Que ótimo. Eu estou acompanhando, né? Primeiramente quero parabenizar vocês aí pelo trabalho da Smart aí. Conhecia vocês há pouco tempo e estou me alimentando muito das informações do Spotify, né? Que vocês trabalham muito bem também. O Instagram, então eu venho acompanhando bastante, conseguindo bastante conhecimento aí através das redes, né? E fiz a minha primeira arrematação sexta-feira. Peguei um apartamento extrajudicial da Caixa. Eu sou aqui de Machado, sul de Minas, e está nos trâmites ainda. Ontem eu fiz o 5% do leiloeiro, e a minha pergunta que eu até fiz, você até me respondeu agora há pouco, é a questão do conhecimento até dos profissionais da Caixa, né? Que a gente vê que realmente eles não têm muito conhecimento nessa área, e eu, por ser também, né, marinheiro de primeira viagem, que é o meu primeiro imóvel que eu estou arrematando, eu fiquei um pouco dessa dúvida, e você até me esclareceu bem, até a leiloeira me passou algumas informações ontem, eu fiz o pagamento para ela, e ela me pediu: Renato, como que vai ser o teu pagamento, o teu investimento na Caixa? Aí eu falei assim, cara, eu ainda não tive essa informação. Eu sei que o meu crédito, eu já levei a minha documentação, tá tudo aprovado, até o valor bem abaixo do que eu tinha liberado, mas ainda não sei falar qual que é o percentual de entrada. Então eu fui lá, eu fiz uma simulação simples lá do imóvel que eu estava querendo de 100 mil, só que eu arrematei ele por 70. E como você falou aí, o imóvel está avaliado em 150 mil. Então, teoricamente, eu conseguiria financiar 100% do imóvel, é isso? Teoricamente, mas você vai conseguir financiar se o seu crédito possibilitar isso, se a análise do seu score, sua renda possibilitar, até 95%. A regra geral da Caixa é essa, sabe? Você atingiu o limite, né? Pelo normativo do Banco Central, poderia ser financiado até 100%, e a Caixa, em alguns feirões, principalmente no final de ano, ela libera o financiamento de 100%, mas se você observar no edital lá que você arrematou esse imóvel, provavelmente vai estar lá falando que é possível de ser financiado até 95% do valor, tá? Então, eu vi lá. Você deve ter que dar aí, além dos 5% do leiloeiro, que aí, pelo visto, você arrematou ou em segunda praça ou na licitação aberta, aí você tem o leiloeiro também, 5%, mais esse 5% de entrada, se a análise do crédito possibilitar isso. E aí é bom que eu esclareço algo que eu não esclareci na live. O que acontece? Esse é o limite que o banco pode te emprestar segundo o normativo do Banco Central, 80% da avaliação. Opa, beleza, dá para financiar até 95%. Ok, aí o banco vai fazer a análise do seu crédito específico. Aí tem aquela regrinha que todo mundo sabe por alto, por exemplo, não pode comprometer a parcela até mais do que 30% da sua renda e tal. Encaixou tudo isso? Ok, o banco vai te financiar 95%, tá? Aí você elege aí o banco que você vai
vai fazer isso e já faz esses trâmites. O ideal é que você tenha um CCA também, tá? De confiança. Qualquer coisa, se você não tiver isso ainda, manda um inbox para a Smart que a gente vai te indicar e aí você consegue ter esse trâmite aí de uma forma mais tranquila com o CCA. Se não, até o próprio gerente do banco pode indicar lá um CCA da agência, que às vezes ele vai te dar uma atenção mais célere do que se você tratar tudo direto com o gerente, beleza? Bacana, bacana. Mais alguma dúvida? Show de bola. Cara, e agora o processo de desocupação. O imóvel está ocupado, né? Uma cidade vizinha minha aqui. Eu já garimpei bastante ele, namorei bastante ele lá, já fiquei rondando lá, até fiz amizade com uma imobiliária, né, na cidade lá, para ela tentar me levar lá dentro do imóvel. Só que como minha esposa semana passada teve esse problema de saúde, eu não consegui estar indo lá pessoalmente. Mas graças a Deus eu acredito que não tem idoso, não tem criança, é um casal que mora lá. Então eu acredito que agora a gente tendo alta hoje aí, eu vou estar indo lá novamente para mim buscar informação. Às vezes, até que você pessoalmente não faça esse contato, sabe, Renato? É bom a gente terceirizar esse contato, né? Porque aí a pessoa não joga, né, qualquer dor dela ou qualquer responsabilização para você, rematante. Coloca uma imobiliária, um advogado, alguém da sua confiança para se apresentar, ou até você mesmo, quando você for apresentar pelo telefone, coloca que você está entrando em contato em nome do arrematante e tal, e aí coloca as condições, sou um novo proprietário, tem ali termos, vamos supor, se você for pegar o artigo 30A da Lei de Alienação Fiduciária, fala de você ter a taxa de ocupação, aí você faz um convencimento para a pessoa desocupar, tá? Provavelmente você vai conseguir desocupar amigavelmente, se não também relaxa que na emissão na posse você consegue tomar a posse. Bacana. Aí agora o processo qual que é, Pedro? Eu fiz o pagamento para o leiloeiro e aí ele vai me passar algumas informações, né? Que é os dados que eu passei. Agora, nesse procedimento, eu vou para o banco para efetivar o financiamento? Perfeito. Aí o banco vai vocês vão, junto com o banco, com o CCA, vocês vão ali fazer o contrato de financiamento. Fez o contrato de financiamento ali, você já está pronto para registrar, levar ele a registro. E a depender da análise que você fez prévia, da ocupação, de quem for o ocupante, assim que você pagar a entrada, tá? Também para o banco, antes mesmo, às vezes, do contrato estar pronto, eu já começaria, tá? Uma negociação amigável. Aí se não, você fala assim, não, parece que a pessoa que está lá vai litigar, é mais problemática, aí você primeiro espera o contrato, registrar para depois entrar em contato. Aí vai depender de qual é o perfil do ocupante ali. Você já traçou o perfil do ocupante, sabe quem é? Se é o ex-mutuário, se é um locador, se é um terceiro, como é que é? Não, é o proprietário mesmo. Né? Pois é, então ali avalie se, por exemplo, ele tem alguma ação contra o banco e tal. Se não tiver, eu acho que faz um contato. Se tiver, é melhor às vezes registrar primeiro para depois ali você fazer esse contato, beleza? Qualquer coisa, manda inbox para a gente também, que a gente segue te orientando. Bacana. Obrigado, viu? Valeu, eu fico feliz, Renato, desse feedback seu, porque olha, já com conteúdo gratuito da Smart, você fez a primeira arrematação. É legal que às vezes a gente esquece de divulgar, você falando que você segue a gente pelo Spotify, gente. A Smart tem um Smartcast no Spotify, é muito legal, porque aí você pode escutar, tem que assistir vídeo também, super legal. Bem lembrado, viu, Renato? Grande abraço, melhoras aí para sua esposa. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Parabéns pelo trabalho aí.